Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Quando você encontrar esta, não só importante, mas também esta belíssima carta, a carta de Paulo aos Efésios, localize aí, por favor, o capítulo de número 4. Quando você encontrar Efésios capítulo 4, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, pois nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no versículo de número 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6, por favor, se manifestem dizendo: graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Esse é um texto que, principalmente considerando o público majoritário nesta oportunidade, trata-se de um texto amplamente conhecido, e eu ousaria dizer amplamente difundido e discorrido, tanto para os irmãos quanto pelos irmãos. Quando olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, palavras conhecidas, como eu tenho dito, é preciso que nós tenhamos alguns cuidados na tentativa de interpretarmos, ou de pelo menos tentarmos interpretar, aquilo que nós temos lido. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele escreve esta carta, e ele destina esta carta à igreja que estava na grande e importante cidade de Éfeso. É evidente que esta carta, ela também deveria correr outras igrejas, mas originalmente falando, ela foi endereçada e destinada aos irmãos que estavam na complexa cidade de Éfeso. Agora, quando olhamos mais atentamente para esta carta, há muitas coisas que Paulo trata dentro desta carta. Aliás, eu diria que esta é uma carta abrangente, ampla. Dentre estes assuntos que Paulo ele trata nesta carta, há um que se destaca, há um que sobressai aos demais, pois, dentre outros temas, Paulo exalta a unidade cristã, e isto fica claro por questões explícitas e também por questões implícitas, como por exemplo, quando Paulo ele exalta a unidade cristã,
O apóstolo Paulo, ele também, dentro da abordagem deste tema, ele enfatiza o valor da individualidade de cada cristão. Paulo, ele destaca o fato de que todos, indistintamente, têm o seu valor, e que individualmente cada um cumpre uma função. Isso fica claro, por exemplo, e inclusive, pela figura desconhecida, ou eu diria pouco conhecida, daquele que foi o responsável por propagar a carta, levar a carta aos seus destinatários. Quem foi a pessoa escolhida para esta nobre tarefa? Um homem por nome de Tíquico. Quem é que estuda Tíquico? E eu vou mais além. Qual é a mãe ou o pai que colocaria o nome de um filho de Tíquico? Mas de Paulo, porque Paulo é conhecido, Paulo é famoso. Agora, Tíquico. Agora vejam que, mesmo um desconhecido, ele cumpre um papel fundamental, eu diria essencial, porque é verdade, Paulo, ele é capacitado e inspirado pelo Espírito a, de dentro de uma cadeia, escrever esta carta. Mas Paulo não é capaz e não tem condições de levar esta carta, afinal de contas ele está preso. Por outro lado, Tíquico, que não recebe a capacidade que Paulo recebeu, e nem tampouco a inspiração do Espírito. Por outro lado, Tíquico, ele tem o que Paulo não tem. Ele tem condições e liberdade para ir e vir. Então Paulo faz o que Tíquico não faz, e Tíquico faz o que Paulo não faz. E com isso Paulo também está nos ensinando que no corpo de Cristo há espaço para todos, e independentemente de qual é a posição na fila do homem, Deus é aquele que é o Deus do primeiro da fila, mas Ele é também o Deus do último da fila. Isso fica claro, por exemplo, quando você lê atentamente Atos capítulo 13, quando a Bíblia diz que havia na igreja que estava em Antioquia profetas, mestres, doutores, e ali existe uma lista, e o primeiro da lista é Barnabé, e o último da lista é Saulo. E sempre que na Bíblia aparecer uma lista, é bom que se atente para quem é o primeiro e o último da lista, porque não é que um é mais importante que o outro, mas é que um tem mais proeminência que o outro naquele ambiente. Barnabé é o primeiro, Saulo é o último. Mas quando o Espírito fala, quem são os escolhidos? Barnabé e Saulo, isto é, o primeiro da lista e o último da lista. Então Paulo, ele também nos ensina que na unidade cristã é preciso que se destaque o valor individual de cada crente. Mas para nós adiantarmos um pouco, a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma das cartas chamada de cartas das prisões, ou da prisão. E quando você lê a carta aos Efésios, é bom que você não perca de vista que quem está escrevendo esta carta é um prisioneiro. Então, por exemplo, quando Paulo ele diz, enchei-vos do Espírito, é bom que nós tenhamos em mente que quem está incentivando a cada crente a fazer isso é alguém que está preso. Quando Paulo exalta a unidade cristã, é bom que se tenha em mente o fato de que ele está escrevendo isso a partir de uma prisão. Agora vejam, Paulo nesta carta, diferente das outras, ele se apresenta duas vezes. A primeira, no capítulo 1 e versículo 1, em que ele se apresenta na condição de apóstolo. E agora ele se apresenta de novo,
no capítulo 4 e versículo 1. Já agora ele se apresenta na condição de prisioneiro. Vejam que Paulo, ele se auto-apresenta duas vezes. Na primeira, como apóstolo, pois ele está tratando para a igreja como um todo. Mas quando no capítulo 4 ele vai tratar especificamente sobre ministério, principalmente a partir do versículo 11, ele agora se apresenta como prisioneiro. Agora vejam, sempre quando Paulo se apresenta, ou como apóstolo, ou como servo, ou como prisioneiro, esta autoapresentação é uma forma de Paulo fundamentar a sua autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando de alguém que é digno de ser ouvido. Por exemplo, para você que está bem atento aqui, por exemplo, quando você diz assim, fulano de tal é autoridade neste assunto, o que é que você está dizendo com isso? Você está dizendo que esta pessoa é digna de ser ouvida sobre aquele assunto, porque essa pessoa é autoridade naquele assunto. Quando Paulo se autoapresenta, quer seja como apóstolo ou prisioneiro, esta autoapresentação é sobre o que Paulo fundamenta a sua autoridade. Por exemplo, nas cartas que Jesus envia às igrejas na Ásia, por intermédio de João, Jesus se apresenta. Isto diz, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. O que é esta autoapresentação? É a apresentação das patentes, é a apresentação da autoridade. Jesus está dizendo, quem está falando aqui não é qualquer um, quem está falando aqui é alguém que é digno de ser ouvido. Paulo, da mesma forma, quando ele se apresenta, ele está apresentando a fonte de sua autoridade. Agora vejam, que o capítulo 4, atentem para isto, no capítulo 4, versículo 1, Paulo se apresenta como o preso do Senhor. Isto é, Paulo está dizendo que o fato de ele sofrer por amor a Cristo, dá a ele peso de autoridade. Ou seja, o sofrimento para o ministro, o sofrimento para o cristão não é para demérito, não é para humilhação, antes é para aumentar o seu peso de autoridade espiritual. É isso que Paulo está nos ensinando, e não só isto. Observe então que Paulo se apresenta como o preso do Senhor. A origem desta igreja, para nós avançarmos, ela pode ser bem analisada em Atos capítulo 18, a partir do versículo 19 até o 26. Paulo, ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Ao deixá-los ali, Paulo está deixando claro que ele é um líder que se relaciona fundamentado em confiança. E não só isto, ele é um líder também que, além de identificar, ele potencializa valores, pois para Paulo todos têm espaço na história que Deus está escrevendo no mundo. Qual era a situação de Éfeso? Para avançarmos um pouco mais, Éfeso era uma cidade predominantemente religiosa. Lá estava o grande templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Por isto, a promiscuidade, ela dominava aquela cidade. Em virtude da promiscuidade, dominar e marcar a prática daquela cidade, as famílias eram enfraquecidas, o casamento era banalizado. É neste contexto que a igreja de Cristo está estabelecida em Éfeso. Mas agora, quando você olha para a carta como um todo, ela está dividida em duas partes. Não é à toa que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem sido chamada de a princesa das cartas, porque a sua beleza literária é sem igual. A carta de Paulo aos Efésios está dividida exatamente em duas partes. A primeira parte, atentem bem para isso, é do capítulo 1 ao capítulo 3.
A segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 6. Então vejam, do capítulo 1 ao 3 é a primeira parte da carta. Do capítulo 4 ao 6 é a segunda parte da carta. Se você fizer uma leitura um pouco mais atenta, você perceberá que na primeira parte desta carta, Paulo está tratando de questões teológicas. Paulo está tratando de questões doutrinárias. E eu diria mais, Paulo está tratando de questões teóricas. Ou seja, ele está falando do que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Então vejam, gravem bem isso. Do capítulo 1 ao 3, Paulo está ensinando sobre o que Deus fez por nós na eternidade. Ou seja, Paulo está exaltando o fato de que a iniciativa é de Deus, de que o primeiro passo é de Deus, de que antes que nós fizéssemos alguma coisa por Ele, Ele já tinha feito algo por nós na eternidade. Não é isto, por exemplo, que o próprio capítulo 2 da carta aos Efésios nos ensina? Paulo diz assim: vós sois salvos. Se Paulo dissesse isso num público como este, eu tenho certeza que nós glorificaríamos a Deus como bons pentecostais que somos. Pois é isso que Paulo está dizendo: vocês são salvos. E aí nós perguntaríamos: somos? Sim, vocês são. E aí alguém perguntaria: e nós somos salvos por quê? Pelas nossas obras? Paulo diria: não, vocês não são salvos porque fazem coisas boas. Não, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olhe isso, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: vocês são salvos não porque fazem coisas boas. Não, vocês fazem coisas boas porque são salvos. Não é que vocês se tornam salvos por fazerem as coisas certas. Não, vocês primeiro são salvos, e à medida que o tempo vai passando e Deus vai trabalhando em vocês, vocês vão sendo aperfeiçoados e praticando boas obras. Mas a salvação não é pelas obras, a salvação é pela, diga bem forte para a sua versão, diga graça. Aí ele diz assim: é pela graça, tá bom, mediante a fé. O que ele está dizendo? Para ser salvo é preciso acessar a graça. E para acessar a graça é preciso ter o quê? E aí ele diz assim: e a fé? E a fé, como é que vocês recebem? Vocês têm? Não. A fé, ele diz assim: e isso não vem de vós. Isso o quê? A fé também. Então, a salvação é pela graça, a graça é pela fé, e a fé quem dá é o próprio Deus. Ou seja, não sobra nada para nós a não ser dobrar os joelhos, abrir as mãos, abaixar a cabeça e reconhecer que tudo vem dele. Então Paulo, nós vamos chegar lá, Paulo está exaltando nos capítulos 1, 2 e 3 o que Deus fez por nós. A partir, e aí chegamos lá, a partir do capítulo 4, Paulo agora começa a tratar de questões práticas. Você deve se lembrar, do capítulo 1 ao 3, Paulo está falando de questões teológicas, teóricas, doutrinárias. O que Deus fez. A partir do capítulo 4, se você ainda está com a Bíblia aberta, olha o que ele diz no verso 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha a expressão que ele usa agora: que andeis. Esta expressão andeis é uma espécie de uma chave que vira o contexto, a perspectiva da carta.
Porque essa expressão andeis agora é prática. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês viram o que Deus fez por vocês em Cristo? Sim, então Ele fez. A partir de agora, eu vou começar a mostrar a vocês as evidências que testificam que de fato Deus fez estas obras em vocês. É como se Paulo, quem me ouve aqui diga amém. É como se Paulo estivesse dizendo: você crê que você é parte da igreja? Nós dizemos sim. Você crê que você é um salvo em Cristo? Sim, eu creio. Aí é como se agora, a partir do capítulo 4, Paulo estivesse dizendo: vamos ver se é mesmo, vamos avaliar se é mesmo, porque a partir de agora nós vamos começar a elencar, a apontar os frutos que dignificam, que evidenciam que de fato vocês são parte da igreja do Senhor. Paulo está usando a expressão que andeis como é digno. Essa expressão digno, o que quer dizer? Por exemplo, às vezes, involuntariamente alguém diz assim: eu estou aqui com a minha digníssima esposa, achando que esta é uma expressão que está honrando a esposa, mas na verdade ele está se auto-honrando, porque ele está dizendo: ela é digna de mim, porque eu sou tão bom, mas ela é digna de mim. Porque, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, frutos dignos de arrependimento, o que quer dizer frutos dignos de arrependimento? Frutos que de fato evidenciam que você se arrependeu. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno. Ou seja, vocês não dizem que são cristãos, vocês não dizem que são vocacionados e chamados a serem parte da igreja, então vocês precisam viver de maneira que dignifique esta posição. Vocês não dizem que Deus escolheu vocês em Cristo? Sim, nós dizemos e cremos e somos parte da igreja. Vamos ver se isto é verdade. Vamos ver a partir de agora se isto é verdade. E aí Paulo, eu acho isso aqui extraordinário, porque logo que ele diz: é digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a expectativa? Vamos ver qual é a primeira característica de alguém que vive uma vida digna de uma vocação cristã. Poder? Não. Profecia? Não. Dons espirituais? Não. Ele começa no verso 2: com toda a humildade. Ainda tem crente que dá glória a Deus com essas coisas. E mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oh, glória a Deus. Diga bem forte, para ser uma vez só, diga: a unidade da igreja é uma das maiores evidências de uma igreja saudável e verdadeiramente cristã. Diga: unidade. Agora, quando você fala de unidade, vamos chegar lá, é o tema, não é? Quando você fala de unidade, qual é a natureza desta unidade? Quando você pergunta sobre a natureza da unidade, você está perguntando qual é a fonte, qual é a origem. Eu vou dizer mais: quando você pergunta qual é a natureza da unidade cristã, você está perguntando
de quem é a ideia de a igreja ser unida. Porque às vezes nós cantamos hinos, até com um ambiente romântico, sobre unidade, mas afinal de contas, é de quem a ideia de que a igreja seja unida, ou viva a unidade. Paulo responde, ele chama esta unidade de a unidade do Espírito. Se você pode, diga bem forte para a sua vez só, diga unidade do Espírito. Ou seja, aqui está a resposta. De onde vem? Qual é a fonte? Qual é a procedência? De quem é a ideia da unidade da igreja? Não é outra senão o próprio Deus. Ou seja, a unidade da igreja. Por mais, com todo respeito, por mais que o pastor Antônio José deseje, trabalhe, milite, projete, faça eventos em torno da unidade, mas a unidade da igreja é, antes de qualquer coisa, uma ideia de Deus, um projeto de Deus. E o que é que Deus quer que Ele não faz? Tudo o que Ele quer, Ele faz. Portanto, aqui está uma palavra da parte de Deus. Pode o diabo trabalhar, pode fazer o que quiser, a igreja pode sofrer o que sofrer, mas Deus preservará a unidade do seu povo. Se você crê nesta palavra, adore ao Senhor. Se é dele a ideia, se ele é a fonte, se ele é a natureza, então é ele quem executa também. É a unidade do Espírito, não só na ideia, mas também na execução. Então é ele quem idealiza, é ele quem executa, é ele quem mantém, e no final ele é glorificado pela unidade da igreja. Não é isso que o próprio Paulo diz? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Ou seja, porque dele, a unidade procede dele, e por ele, é executada por ele, e para ele, é para a glória dele, que a igreja viverá unida para a glória do Senhor. Você crê nisso? Levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você deu aqui hoje. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A unidade da igreja é operada pelo Espírito. Eu pergunto e você responde: quem é que opera a unidade da igreja? O Espírito. Agora, quais são os elementos fundamentais desta unidade? Paulo responde, são 4, mas eu vou destacar apenas 2, o primeiro e o último. Primeiro, ele diz que é a humildade. Diga: para ser unido, é preciso ser humilde. Eu vou até beber água aqui. O que é humildade? Bom, poderíamos falar amplamente sobre isso, mas objetivamente, uma das marcas principais de uma pessoa verdadeiramente humilde é a sua capacidade de conhecer o seu próprio lugar. Não olhe para o lado agora não. Chegaram para João Batista e perguntaram: você é o Cristo? Tem gente hoje que ninguém pergunta quem ele é, já vai dizendo quem ele é. Já viu? Não, porque ninguém perguntou para ele, ele já está falando. Perguntaram: e aí, você
Eu, Cristo. Ele, eu? Eu não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Perceba que ele não diz eu sou a voz que clama. Ele diz eu sou a voz do que clama. Não sou eu quem clamo. Há um que clama, eu ouço o que ele clama e replico o que ele fala. Eu sou na verdade eco. Só falo o que ele fala. Oh, glória a Deus. Eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. E eu sei quem ele é. E não só isso. Porque veja, ele diz, eu sou a voz do que clama. O que é a voz? Voz é o som. Então qual é a minha voz? Minha voz é isso aqui, ó. Isso é minha voz. Se eu ficasse aqui só com a minha voz, ninguém aguentaria ficar aqui 5 minutos. Porque o que dá sentido à voz não é a voz, é a palavra. Vocês não estão aí por causa da minha voz. Vocês estão aí porque vocês acreditam que eu tenho uma palavra de Deus. Palavra. Ele diz, eu sou a voz, só o som do que clama, porque ele é a palavra. Oh, glória a Deus. Ele está dizendo, eu conheço o meu lugar. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei que quem dá sentido ao meu ministério não é a minha voz, mas é a palavra dele. Quem está entendendo a voz de Deus, levante a sua mão e adore ao Senhor. Humildade é a capacidade que o Espírito de Deus te dá de você reconhecer o seu lugar e conhecer o lugar do outro e entender, até aqui sou eu, daqui para lá é ele, e ser capaz de, além de reconhecer, se alegrar com o sucesso do outro naquilo que ele foi chamado para fazer. Oh, glória a Deus. Ah, se nós vivêssemos esta unidade fundamentada na humildade, muitos problemas seriam evitados. Porque eu chegaria um momento, eu diria, não, aqui não é minha função, é a função dele, é a função dela. E eu me alegro em ver meu irmão executando a função dele, porque cada um foi chamado para fazer uma determinada coisa, e no final o reino é quem ganha e Deus é glorificado. E qual é o outro elemento? Tem mansidão, longanimidade. Mas eu vou me ater aqui a este último: suportando-vos uns aos outros em amor. Diga isso, suportando-vos. Vocês estão desanimados com isso por quê? Vai lá, diga, suportando-vos. Não existe unidade sem suportarmos uns aos outros. Aí não vai olhar a pessoa e dizer, tá vendo? É aquilo que eu sempre te falo. Fazer o quê? Eu tenho que te suportar. No sentido de eu tenho que te tolerar. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz suportando-vos aos outros, ele está dizendo para sermos suporte. Olhe para cá. É a alça da mala. Eu sei que vocês nunca usaram esse termo para alguém, mala sem alça. Não, você não tem cara disso. Não, está olhando para cima tipo assim, não, eu não acredito.
Não, pastor, não só isso, como também sem rodinha. Eu, no início do meu ministério, eu tive uma mala sem alça. Não estou falando de pessoa, não. Mala mesmo, uma enorme, preta e amarela. Sem alça, sem rodinha. Eu tinha que carregar aqui. Para que serve a alça da mala? Não é para carregar. Porque eu carregava uma mala sem alça. A alça serve para facilitar o processo. Paulo está dizendo: suporte um ao outro, apoie um ao outro, empreste o ombro um ao outro, torne as coisas mais fáceis uns para os outros. A vida já é difícil por si mesma. A vida não precisa de mais alguém para tornar as coisas ainda mais difíceis, não. Quando alguém tiver com dificuldade, preste o seu ombro, seja suporte, porque aquilo que você plantar, você colherá. E no dia que você precisar, haverá quem também lhe servirá de suporte. Quem deseja adorar ao Senhor por isto, com esta mão que você levanta para adorar ao Senhor, só quem pode, quem quer, claro, com respeito, porque esse é um ambiente também de confraternização. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: alegra o teu coração, eu fui chamado para te suportar, para te dar suporte, para te ajudar quando você precisar. Eu preciso adiantar aqui. Agora veja o que Paulo diz também. Paulo diz que a unidade é a unidade, diga bem forte, pastor, uma vez só, por favor, diga: do Espírito. Mas olha só o que ele diz, no verso 3 mesmo: procurando. A unidade é de quem? E quem deve procurá-la? Nós. É dele. Ele opera. Mas quem procura? Vocês estão com medo de falar por quê? Vamos lá. A unidade é de quem? Quem opera? O Espírito. Vai de novo. A unidade é de quem? Quem opera? E quem procura? Então, há a nossa participação. Procurar aqui é buscar. Ir no sentido de promover. Agora vejam, existem duas partes: a ação divina e a ação humana. E aí Paulo usa a expressão perfeita, ele diz: pelo vínculo. O que é vínculo? É o que pega uma parte, pega a outra e vincula, torna uma coisa só. A ação dele, o desejo dele, o projeto dele, com a nossa procura. E qual é o vínculo? Está aí. Pelo vínculo da paz. Pelo vínculo do quê? Da paz. O que é o contrário da paz? Não. A guerra é o último estágio do que é o contrário da paz. Leia sobre as guerras e você verá que o que promove a guerra é outra coisa. É a confusão. O contrário da paz não é guerra. O contrário da paz é a confusão. E a confusão começa geralmente no problema da comunicação. E a comunicação, ela não ocorre quando alguém fala. Ela ocorre quando o que é falado é compreendido pelo outro.
E quando não existe isso, ocorre o quê? A confusão. E se a confusão não for resolvida pela força do príncipe da paz, então haverá guerra. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite. Você crê nisso? Que Deus está falando aqui? Deus me traz aqui nessa noite para dizer que o Senhor não permitirá um ambiente de confusão, porque antes que Ele apareça, Deus já tem um ambiente de paz preparado para este lugar. Quem crê nesta palavra, adore ao Senhor. Quais são? Eu preciso adiantar aqui. Quais são os argumentos de Paulo para exigir a unidade da igreja? Ele começa a dizer, pastor, ele diz, é um só corpo. Aleluia. Eu vou dizer de novo, é um só corpo. Imagine, você acorda de manhã, assustado, porque a sua mão direita está ferindo o seu lado direito do rosto. Automático, você está se batendo, se ferindo. Isso é normal? Isso é um comando desgovernado. Porque, estando saudável, a mente saudável, um membro não quer o mal de outro membro. Eu sei que é difícil, mas é o que tem para hoje à noite. Não dá para entender um membro da igreja querendo o mal de outro membro da igreja. Não dá para entender alguém que se diz cristão trabalhando contra um outro que também se diz cristão. Paulo está dizendo, não! É um só corpo, um só espírito. Ou seja, viemos da mesma natureza, fomos gerados pelo mesmo espírito. É uma só esperança, temos o mesmo anseio, estamos indo para o mesmo lugar. É um só Senhor. Quantos Senhor? Quantos? Então na relação de Senhor e servo, aqui só tem quantos Senhor? O resto é o quê? Então é o que tem, meu irmão. Ou seja, no final todos somos, ou seja, somos iguais. Você quer lembrar seu irmão? Diga, eu sou servo, mas você também é servo. Porque aqui só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Mas para encerrar, por que a igreja tem que viver em unidade? Primeiro, que é um ato de obediência. E segundo, que a unidade é um dos meios, e eu considero isso sério. A unidade da igreja é um dos meios pelos quais Deus estabeleceu para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em João 17, 21. Jesus orando ao Pai diz, Pai, que eles sejam um, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, glória a Deus. Porque veja, o mundo está olhando para nós, e a igreja é a responsável
por refletir a Cristo. Quer ver que isso é verdade? João está na ilha de Patmos. Ele ouve atrás dele uma voz. Quem é que está falando com ele? Jesus. Ele não sabe, mas é Jesus. Ele diz assim, ó: e me virei para ver quem falava comigo. Quando ele se virou, ele quer ver quem? Jesus. Mas quando ele se virou, o que é que ele diz que ele viu? Ele diz assim, ó: e quando me virei para ver, ele não quer ver o quê? Ele diz, quando me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro. Aí ele diz assim, ó: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele quer ver a Cristo, mas antes de ver a Cristo, ele vê aquilo que representa a igreja de Cristo. O mundo, para ver a Cristo, verá por meio das ações da igreja do Senhor. Quem deseja viver assim, adore a esse Deus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Para encerrar, a igreja tem que ser unida. Porque por incrível que pareça, a santificação da igreja passa pela sua unidade. Quer ver? O que quer dizer santidade? Alguém vai dizer, ser santo é ser separado. Também. Mas ser santo é mais do que ser separado. Ser santo é ser íntegro. E íntegro quer dizer inteiro. Vejam. Ser santo é ser, diga bem forte para o seu pessoal, diga inteiro. Inteiro. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não é igreja de Deus, não. Não, não. Não, mas a Bíblia diz que eu sou. Não, a Bíblia não diz que você é igreja. Não, a Bíblia diz que eu sou templo. Não, templo ali é lugar de morada. Você individualmente não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo formado pelos seus membros. Você é membro do corpo de Cristo. E o membro só tem valor enquanto estiver ligado aonde? No corpo. Ou seja, para você ser santo, por incrível que pareça, você depende do seu irmão. É por isso que sempre que a Bíblia exige santidade do povo de Deus, é sempre no plural: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. É por isso que quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: segui a paz e a santificação, porque não existe santificação num ambiente de guerra, não. Só existirá santificação quando eu entender que eu dependo de você para ser inteiro. Você depende de mim para ser inteiro. Eu dependo de você para ser quem eu fui chamado para ser. Você depende de mim para ser o que você foi chamado para ser. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Com a permissão do pastor da igreja, estejamos em pé para orarmos nessa noite. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Você pode. É um ambiente de confraternização. Se você se sente à vontade, abrace essa pessoa que está perto de você e diga para ela: por incrível que pareça, eu dependo de você para ser mais santo. Diga assim: porque eu tenho defeitos que você não tem, mas você tem defeitos que eu não tenho. Diga: eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem qualidades que eu não tenho.
No que te falta eu te completo, e no que me falta você me completa, e juntos formamos um corpo perfeito para Deus. Nós vamos orar nesta noite, e toda ação do diabo que porventura tentar criar ambiente de confusão, de desunião, de deslealdade, de separação, de divisão e dissensão, antes que se crie, o Espírito de Deus já dará o livramento para a glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado de servir a tua igreja nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E a minha oração é para que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Ajude-nos a sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Batiza-nos, ó Deus, no batismo da humildade. Ajude-nos a reconhecermos os nossos limites e a valorizarmos a ação do outro. Ajude-nos a vivermos em unidade, para que o mundo creia que tu enviastes o teu filho, e para que vivamos em crescimento de maturidade cristã e santificação. É a oração que eu faço em nome de Jesus. E se você recebe, diga glória a Deus.